Beleza, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, algumas coisas relativas às cotas, tá? A cota, ela tem um esquema que é o seguinte: você consegue cotar em escala. Imagina só, se você tivesse um desenho numa escala 1 para 10, a cota ela teria que estar com um tamanho, né? Agora, se você faz aquele desenho na escala 1 para 20, por exemplo, o tamanho da letra tem que estar diferente. Porque senão, se você fizer o tamanho da letra constante, digamos assim, e for imprimir um em 1 para 10, outro em 1 para 20, eu vou mostrar um exemplo bem prático disso. Ó. Vou fazer um quadrado aqui. Vou fazer um quadrado de 1 por 1, 1 metro por 1. Se ele me deixar fazer. Tá. Tô pensando aqui. Tá. Então vou fazer um quadrado de 1 por 1 aqui. 100 centímetros por 100 centímetros. Por 100. Então esse aqui seria um quadrado de 1 metro por 1 metro, né? Aí se eu fosse lá no layout, fosse numa folha A4 mesmo, essa que está padrão aqui, e colocasse esse quadrado aqui em escala 1 para 10, por exemplo. Bom, é um quadrado de 1 metro por 1 metro. Na escala 1 para 10 ele teria que ter 10 centímetros, né? Faz sentido isso? Porque é 1 para 10, ele tem que estar 1/10 do tamanho que ele seria na realidade. Dá para entender, né? Tá. Então esse aqui seria um quadrado lá na escala 1 para 10. Beleza. Aí se eu pegasse aqui, ó, por exemplo, e cotasse, então. Vou pegar a dimensão aqui e eu vou cotar esse aqui. Vou cotar aqui, ó. 100 centímetros. Beleza. Aí eu visse aqui no layout. Deixa eu só sair aqui. Então estaria assim, né? Esse aqui na escala 1 para 10. O meu quadrado ficou com 10 centímetros aqui. A minha letra ficou desse tamanho. Beleza. Se eu pegasse isso aqui, mover esse para o lado, só para mostrar para vocês. Abrisse um outro viewport aqui. E agora pegasse esse quadrado aqui e colocasse na escala 1 para 20. 1 para 20, 10 para 20, XP. Repara só o que aconteceu. O erro que eu estava falando para vocês, né? Aqui no 1 para 10, o tamanho do texto ficou de um tamanho. Aqui no 1 para 20, ele ficou 2 vezes menor. Então o texto não se adaptou à escala. O texto continuou do mesmo tamanho, porque está no modelo. Só que isso aqui, obviamente, na hora de imprimir vai ficar horrível, né? Porque a pessoa não vai conseguir ler esse texto minúsculo aqui. Se eu fizesse esse quadrado aqui em 1 para 100, por exemplo, ó, 10, 1 para 100. O quadrado eu conseguiria ver, beleza, né? Tá 1 para 100, beleza, tá 1 centímetro, que é para tá. Mas o texto seria minúsculo. Então o AutoCAD ele tem um negócio, não é só cotar, ele tem um negócio na cota que você consegue fazer com que ele ajuste automaticamente o tamanho da letra, para você não ter que ficar se preocupando com relação a isso. Então é isso que eu queria mostrar para vocês e enfatizar para vocês. Como que vocês fazem isso? Então aqui tem meu desenho que foi feito nesse quadrado aqui 1 para 1. Bom, para fazer cota, para começar, né, vocês têm que ir lá no Annotation, que é aqui em cima, ó, e vai ter a opção Dimension. Essa Dimension é o atalho, é o comando da cota. Então se você clicar em cima dela, você clica em cima dela, aí você clica no ponto que você quer começar a cotar, clica no outro que você quer terminar, ele vai dar a dimensão, e aí você só arrasta o mouse para cima ou para baixo para definir em qual lugar que vai ficar essa linha de cota. Então aqui, por exemplo, ele ficou dessa forma. Beleza. Só que antes de você fazer qualquer coisa, então, o que você pode fazer para configurar para que a escala sempre fique na mesma? Vocês podem vir aqui embaixo, ó. Lembra na escala que a gente viu em outro momento? Que a gente conseguiria definir por aqui? Vocês podem clicar aqui em cima, na setinha aqui no caso. Aí vamos configurar algumas escalas aqui. Vamos pegar, por exemplo, a 1 para 10, que está aqui, ó. Seleciona, vamos aqui em Custom, na realidade, vamos no Custom, né? Para configurar essas escalas. Eu vou fazer o exemplo da 1 para 10 e 1 para 20, só para mostrar como que seria. Aí na 1 para 10 eu só vou editar aqui, editar ela rapidamente, clico em editar. Coloco aqui o 10 na frente, né, só para dar aquela correção de erro que eu tinha mostrado para vocês. Lembra que você não faz 1 para 10, você faz 10 para 10. Então aqui a gente vai fazer essa correção. Então aqui, ó, só da 1 para 10 eu coloquei o 10 aqui na frente, dei OK. Vou pegar 1 para 20 e vou configurar já também. Vou aqui clicar em cima dela, vou editar. Vou colocar aqui o 10 na frente, um 0 na frente aqui. 10 para 20 no caso. Então essas duas estão configuradas entre aspas. Tanto é que se eu for aqui no layout de novo, ó, ativar esse layout e clicar na 1 para 10 aqui,
ele nem vai mexer em nada, porque já está certo não para 10. Se eu clicar nesse outro aqui e colocar não para 20, ele já vai configurar não para 20. Então eu configurei as escalas lá para eles ficarem corretas. Tá, o que eu faço agora? Na hora de cotar, antes de começar a cotar essa peça, eu faço o seguinte, eu venho aqui embaixo, eu sei que essa peça vai ser impressa não para 10, por exemplo. Eu venho aqui embaixo, clico não para 10. E agora sim eu vou no Dimension, seleciono o Dimension, e daí aqui nas propriedades do Dimension vai ter aqui Annotation. Puxa aqui, e aqui vai ter um ícone que vai ser das cotas, ó, Dimension Style. Aí aqui eu vou clicar em cima dele, ele vai me abrir algumas opções, e eu vou clicar nessa Annotative aqui, ó. Seleciono ela. Beleza, agora está configurado. Agora eu posso cotar essa peça, então eu vou cotar. Aqui até aqui. Opa, deixa eu só voltar atrás aqui rapidinho. Dimension. Annotative. Ah, tá. Na realidade, seleciona o Annotative antes de clicar no comando da escada. Então é isso que eu fiz aqui, ó. Abri o Annotation e coloquei no Annotative antes. Coloquei aqui antes e agora eu vou no Dimension. Isso depois de ter feito lá a escala 1 para 10, né? Aí eu vou cotar a peça normalmente. Cota aqui. Beleza? Agora, digamos, isso aqui seria a cota não 1 para 10. Então se eu visse aqui, ó, se eu viesse aqui no desenho do layout, reparem só. Esses dois viewports aqui, eles são da mesma peça. É exatamente a mesma peça que está aparecendo aqui. Só que esse aqui está na escala 1 para 10, esse aqui está na escala 1 para 20. O que está na escala 1 para 10 apareceu a cota já. O que está na escala 1 para 20 não está aparecendo a cota. Porque aquela cota só vai aparecer na escala 1 para 10. Aquela cota eu desenhei na escala 1 para 10. Agora se eu viesse aqui no model de novo, aqui embaixo mudasse ó, de 1 para 10 para 1 para 20. Aí viesse aqui de novo, né, no Dimension, verificar se está na Annotative, beleza. Aí viesse aqui no Dimension, clico aqui de novo, aí eu vou cotar a mesma peça, só que aqui por baixo. Repara só como mudou o tamanho da letra. Então esse aqui é uma cota que eu fiz não para 20, esse aqui é uma cota que eu fiz não para 10. Aí reparem só o efeito disso no layout. Essa viewport aqui que está não para 10, a cota que apareceu é a cota que eu desenhei não para 10. Esse viewport aqui que está na escala 1 para 20, a cota que está aparecendo é a que eu fiz não para 20. Então ele já configurou automaticamente a cota. Sendo que aqui no desenho eu tenho as duas. Só que aqui no layout só está aparecendo a cota respectiva àquela escala. E se vocês forem parar para medir, ó, a altura dessa letra aqui é exatamente a altura dessa letra aqui. Então você evita aquele problema que eu falei, que você vai diminuir a escala, você diminui a letra junto. Não, aqui ela fica padrão, mantém constante. Então esse aqui é um detalhe assim que pode gerar um pouco de confusão na hora de fazer a cota, né? Mas é importante. Então quando vocês forem cotar as peças que vocês fizeram, eu já dei que é escala 1 para 10, né? Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer vai ser vir aqui na escala do modelo, vir no Custom aqui, clicar em cima do 1 para 10, editar isso e já acrescentar o 10 aqui na frente, para editar ele. Aí a segunda coisa que vocês vão ter que fazer vai ser vir aqui, antes de começar a cotar, vir no Annotation e já selecionar aqui ó, no Annotative. Porque por padrão ele vai estar nesse ISO 25. Então vocês vão mudar para o Annotative. Aí depois que vocês fizerem isso, aí vocês selecionam a cota, a escala que vocês vão fazer a cota, que vai ser 1 para 10, aqui embaixo. E aí sim vocês começam a cotar. Que aí assim ela vai ficar correta na hora de você mandar isso para imprimir no layout. Beleza? Deu para entender mais ou menos a lógica que acontece ali? Professor, por que não está aparecendo o número da cota? O número da cota? Eu já vejo aí, já dou uma olhada, tá? Mas a lógica é essa, fiquem espertos com relação à escala, porque realmente muda. Então vocês têm que ter essa precaução de vir aqui nas cotas, na escala, quer dizer, editar a escala, vir aqui no Annotation, mudar para o Annotative, e daí sim começar a cotar. Porque senão vai dar esse erro, vai ficar com uma letra muito minúscula ou muito grande ali na hora de cotar. Aí outra coisa que eu queria mostrar só
é com relação ao estilo da cota, né? Então esse aqui é uma cota bem padrão que tem no AutoCAD, a cota que tem essa setinha aqui, ela vai ficar da mesma cor, branca sempre, mas vocês podem mudar o estilo dessa cota, vocês podem deixar ela parecido com o da apresentação aqui, por exemplo, ó, com a linha vermelha e com esse tiquezinho, se vocês quiserem, e mudar o tamanho da letra. Como que faz isso? Você tem que digitar aqui, ó, Dim Style, né? D-I-M-S-T-Y, e aí isso vai abrir essa caixa de diálogo, que é basicamente o estilo da cota, como que ela vai aparecer. Então a cota que a gente está utilizando é a Notative. Ela vai valer para todas as escalas, se a gente desenhar na escala correta. Então a gente clica em cima dela, vai no Modify aqui em cima, ó, Modify. E aqui a gente começa a controlar o estilo da cota. O que eu sugiro que vocês mudem assim? Bom, eu gosto de deixar a cota com a linha vermelha, mas com texto preto. Então como que vocês podem mudar isso? Aqui na cor do Dimension Styles, por exemplo, vocês podem mudar aqui, ó, em vez de by block, colocar red, que é vermelho. Reparem só. Então a cota já fica vermelha aqui embaixo a linha. Outra coisa que eu recomendo que vocês mudem também, é no line type aqui, ele está by block, coloca by layer. O que quer dizer isso? Quer dizer que depois você vai colocar essa cota num layer específico e você vai definir a largura dessa linha naquele layer. Então, aquela definição que você fizer vai definir qual que é a largura da sua cota. Se deixar aqui no by block, a tua cota de repente vai ficar com uma linha muito espessa. Você quer que fique uma linha bem fina. Então você vai configurar lá pelo layer, não por aqui. Então por isso que, por padrão, deixa no by layer. Line weights também, by layer, né, modifica isso. Aí aqui, extension lines são aquelas linhas auxiliares do lado, ó, repara só. Se eu mudar aqui de by block pro vermelho, por exemplo, olha o que mudou. Mudou aqui do lado, né? Então aqui você controla a cor da cota. Então está ficando mais próximo disso que eu tenho aqui. Já deixei vermelha a linha auxiliar, já deixei vermelha a linha de cota. Aí o line type você pode colocar lá no by layer também. Esse aqui também. Line weight coloca by layer também. Só para mostrar o que é esses line types aqui de baixo. Ó, um seria o da esquerda, o outro seria da direita. E aqui a mesma coisa. Um da esquerda, outro da direita. Usem essas configurações que eu coloquei aqui que não vai ter muito erro. Esse offset from origin, ele quer dizer assim, ó, qual que é a distância que essa linha auxiliar fica em relação à peça. Aqui está ponto 6, dá para colocar uns, sei lá, 1 de repente. Fica um pouco mais afastado. Porque é sempre legal ter um afastamento aqui em relação à peça para não gerar confusão. Aqui se eu colocasse 3 só para exagerar, só para mostrar para vocês, ó, fica bem afastado. Vou colocar 1, que eu acho que é um afastamento legal. Tá, aqui estaria configurado já, né? Aqui symbols and arrows. Aqui que a gente vai mudar a bordinha da cota. Então por padrão ele vem com essa setinha cheia aqui. Se eu quiser mudar para esse tiquezinho que eu tenho aqui, eu posso mudar. Então eu clico aqui no First, ele está em Closed Field. Eu mudo para Architectural Tick aqui, ó. Ele já vai mudar para o Tick. Então você tirou aquela setinha, aqui estava a setinha, aqui eu coloquei no Tick. Aqui eu consigo mudar o tamanho do tick, então está 2.5 por padrão. Se eu deixasse 6, por exemplo, ó, ia ficar gigante, tickzão. Vou colocar 1. Pra não ficar não, vou colocar uns 2 aqui, vai. O tick nervoso. Tá, então aqui eu mudaria o tickzinho, né? Tá, beleza. E aqui que é o mais importante, que é o texto. Então aqui eu consigo mudar o tamanho do texto. Por padrão ele está com 2.5 milímetros. A norma, né, a BNT, fala que é entre 2 e 3 milímetros. Então estaria um texto ok, estaria um tamanho ok. Mas eu gosto de deixar um pouco mais pequeno para ficar um pouco mais discreto. Então vou mudar para 2. Aí vocês vão ver aqui que ele já vai diminuir o tamanho do texto. Ó. Poderia colocar 10 se eu quisesse. Ia ficar horrível, obviamente. Mas daria para colocar. Vou colocar 2. E aqui, só embaixo, outra coisa que é interessante de configurar, Offset from Inline. É a distância que esse texto vai ficar em relação a essa linha de cota aqui. Ó. Então, por padrão, está 0.62. Eu posso colocar 1 milímetro, por exemplo. Olha, já vai ficar um pouco mais longe. Se eu quisesse exagerar, colocaria 10. Ia ficar 1 centímetro em relação... Ó, fica bem longe. Fica horrível, né? Vou colocar 1 aqui. Então, tentem. Se vocês tiverem dúvida, sigam essas configurações que eu coloquei aqui, né? Copiem ela que ela vai dar certo. É uma configuração que segue a norma da BNT. Bom, então a gente configurou
as linhas, configurou os símbolos, o texto. Tá, beleza? Ah, tá. A cor do texto. Uma coisa interessante de configurar aqui, ó. Ele também está by block. Coloca by layer. Daí depois, quando a gente mudar a cor do layer, ele vai alterar a cor do texto. Só que ele só vai alterar a cor do texto e não a cor da linha. A linha vai ficar vermelha por padrão. Bom, aqui de resto já dá para deixar o que está padrão, não tem problema. Aí eu daria só um OK aqui. Close. Olha, ele já configurou a minha cota de volta. E repara só, aquela cota que a gente fez 1 para 100 está com uma letra menor. Isso aqui está uma letra maior. Mas na hora de imprimir, as duas vão ficar com o mesmo tamanho. Né? E vai ficar com essa linha vermelha aqui. Beleza? Então são vários passozinhos assim que tem que seguir, tem que tomar cuidado. Mas não tem muito segredo. Tá? Eu vou postar isso aqui que eu acabei de falar para vocês lá no vídeo, no YouTube também. E aula que vem eu repito isso de novo também. Daí a gente faz junto. Tá bom? Só para vocês saberem. E daí só uma coisa. Se vocês quiserem já ir cotando, né, quiser aproveitar isso, a aula de hoje para cotar, aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Você tem uma peça tipo essa daqui. Você pode cotar ela, só que não é interessante você pegar, por exemplo, fazer uma cota geral dela e colocar aqui. E daí fazer uma cota, você quer cotar essa linha específica, e você coloca isso mais distante. Por exemplo, assim. Fica confuso, né? Porque daí você tem a cota geral mais perto e você tem essa cota menor mais distante. O certo seria você ter essa cota menor mais próxima do objeto e não mais afastado. Porque aqui, se você tiver muitas dimensões, isso pode gerar uma confusão. Poderia continuar cotando aqui, por exemplo. Então eu tenho essas medidas aqui, ó, tenho essas cotas aqui. A cota maior está mais distante, as cotas menores são mais próximas do objeto. Se eu tivesse a situação invertida, ficaria muito confuso. E daí eu não sei o que é esse 323 aqui. Não sei se esse 323 é relativo a esse espaço aqui, esse aqui. Mas esse aqui está menor, então fica uma confusão. Então o correto, o mais indicado, é vocês pegarem essas cotas menores e deixarem mais próximas do objeto. Assim. Só para organizar melhor a cota. É um erro que as pessoas fazem, é bem comum de acontecer. Então fiquem espertos com relação a isso. Beleza? Oi? Tá, eu já vou aí dar uma olhada então. Deixa eu só